Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um livro, sim, bem direto ao ponto, Santidade, do J.C. Ryle. É um clássico, né? De 1879. Antigo, mas super atual em muitas coisas. Pois é, e ele fala de temas centrais da fé cristã. Pecado, justificação, santificação, essa luta espiritual toda. E o Ryle já começa com um negócio forte citando a Bíblia. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É pesado, né? É uma afirmação muito forte. Para Ryle, essa citação de Hebreus é central mesmo. Não é um ideal bonito, distante, é uma necessidade, sabe? Uma consequência da salvação de verdade e o preparo para a eternidade com Deus. Ele levava isso bem a sério. E para entender essa santidade, então, ele diz que primeiro a gente precisa encarar o pecado de frente. Mas a visão dele não é só fazer uma lista de erros, né? É mais. É bem mais profundo. Exato. Ryle diz que o pecado não é só o que a gente faz, mas o que a gente é. Lá no fundo, ele chama de enfermidade de família, sabe? Algo que a gente herdou de Adão, uma inclinação do coração, que na real é contra Deus. O pendor da carne é a inimizade contra Deus, ele cita. E isso é para todo mundo. Para todo mundo. Ele até comenta que mesmo culturas que viviam isoladas, sem os vícios que a gente conhece hoje, ainda mostravam, sei lá, cobiça, crueldade, engano. O problema está dentro, no coração. E ele também alerta muito sobre como o pecado engana a gente, não é? Tipo, ele não chega dizendo, oi, sou seu inimigo mortal. Não mesmo, é mais sutil. Ryle usa umas imagens fortes, tipo Judas chegando com um beijo para trair Jesus, ou Joabe com um cumprimento falso antes de atacar. O pecado fica sussurrando desculpa, né? Ah, é só um pecadinho, Deus é bom, ele perdoa. Lembro dos exemplos que ele usa, Eva, Davi. Exato. Eva olhando o fruto, achando bonito, desejável. Davi começando com o olhar que não devia e de repente está no adultério, no assassinato. O pecado esconde o estrago que ele faz no começo. E aí o interessante é como Ryle conecta isso tudo. Essa visão séria do pecado com a humildade. Como assim? Explica melhor. É que Ryle percebeu que os cristãos que ele via como mais maduros, mais santos, tipo um Bradford, um Matt Shine, eram justamente os que tinham mais consciência do próprio pecado. Quanto mais perto de Deus eles chegavam, mais eles viam a própria indignidade. Sabe, o Bradford se chamava de miserável pecador. Então, quanto mais santo, mais pecador a pessoa se sente. Parece um paradoxo. É, parece, né? Mas faz sentido na lógica dele. Ver a santidade de Deus mostra o tamanho do nosso próprio pecado. E isso gera humildade de verdade. Ryle dizia algo como: quanto mais perto do céu, mais vestidos de humildade estamos. Entendi. Faz sentido. E essa visão do pecado, então, leva ele para aquela distinção super importante que ele faz. Justificação e santificação. Ele batia muito nessa tecla, né? Muito. Ele achava fundamental, para não ter confusão espiritual. Justificação, para Ryle, é um ato, assim, legal, sabe? E instantâneo de Deus. É Deus declarando que o pecador é justo diante dele. Mas justo como, se a gente acabou de falar que somos pecadores? Boa pergunta. Não é por causa de algo bom em nós. É só, unicamente, pela fé em Jesus Cristo, na vida perfeita dele, na morte dele no nosso lugar. A justiça de Cristo é como se fosse colocada na nossa conta, entende? Imputada. Como Paulo fala em Romanos, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ah, entendi. É algo que a gente recebe pela fé. Completo. Isso, é completo, perfeito. Acontece na hora da conversão e não tem grau. Ou você é justificado ou não é. Ryle resumia, a fé somente justifica, é o nosso passaporte para o céu, digamos assim. Ok, justificação entendida. E a santificação? Como ela entra aí? A santificação já é outra coisa. É a obra, aí sim, interna,
sabe, prática, e que vai acontecendo aos poucos, progressiva. É o Espírito Santo trabalhando dentro da gente. Trabalhando para quê? Para nos libertar do poder do pecado no dia a dia, para transformar o nosso caráter parecido com o de Cristo, para nos tornar santos na prática, de verdade. Diferente da justificação, que é instantânea, a santificação dura a vida toda. E ela é imperfeita aqui na Terra. E um ponto-chave para Raio, ela envolve o nosso esforço, a nossa cooperação com o Espírito. Ah, então não é algo passivo. De jeito nenhum. Embora a fé seja essencial, Ryle não concordava com a ideia de fé somente santifica sem mais nem menos. Ele citava Paulo dizendo: assim corro, assim luto, esmurro meu corpo. Santificação envolve trabalho e disciplina. É o nosso preparo para o céu, enquanto a justificação é o nosso título. Essa separação parece útil mesmo, porque às vezes a gente olha para o nosso progresso, que é lento, cheio de falha, e bate um desânimo, né? Acha que não está agradando a Deus. Exatamente. Ryle insistia em separar as duas, mesmo sabendo que na vida real elas andam juntas para trazer paz. Se a gente mistura tudo, se a nossa paz com Deus depende do nosso sucesso na santificação, aí a gente vive ansioso. Ou então o contrário, achar que por ser justificado pela fé não precisa se esforçar para ser santo na prática. Ryle diz não para as duas coisas. Então a paz vem da obra de Cristo por nós. Isso, e não da obra do Espírito em nós, embora essa obra seja real e super necessária. São coisas distintas, mas inseparáveis. Todo mundo que é justificado está sendo santificado. Certo. E se essa santificação é essa obra interna que nos prepara para ver o Senhor, como é que ela aparece? Quais os sinais visíveis? Porque Ryle não parecia gostar de fé só na teoria, né? De jeito nenhum, ele era bem pé no chão quanto a isso. Para Ryle, santidade tem que ser vista. Não adianta só ficar falando de religião, ou cumprir um monte de ritual, ou se isolar do mundo, ou só ter sentimento bom. Nem só ter a doutrina certinha na cabeça adianta. Tem que aparecer na vida real. E quais seriam esses sinais, então? Dá pra gente listar alguns que ele achava importantes? Dá sim. A gente pode agrupar. Primeiro, tem uma mudança interna na relação com Deus e com o pecado. Tipo, amar o que Deus ama, odiar o pecado de verdade, ter prazer na palavra de Deus, sabe? Ok, uma mudança de coração. Isso. Segundo, uma conduta externa que tenta imitar Cristo. Se esforçar de verdade para obedecer, para amar os outros, aquela regra de ouro, ser misericordioso, fazer o bem ativamente. Terceiro, uma disciplina pessoal que vai crescendo. Ter mais autocontrole, ser humilde de verdade, lembrar daquilo de se ver pecador, ser fiel nas coisas do dia a dia, mesmo nas pequenas, fazer tudo como se fosse para Deus e ter a cabeça mais voltada para as coisas espirituais. Uau, é uma lista e tanto. Não é um checklist para a salvação, Raíli deixaria isso claro, mas são evidências, sabe? Sinais de que o Espírito Santo está trabalhando lá dentro. Mas ele sempre volta na questão da salvação, né? Essas obras não são a causa da salvação. Ponto fundamental. Ele reafirma isso o tempo todo. Nossa justificação é só pela graça, pela fé em Cristo. Nossas melhores ações, nossa santidade, ainda são imperfeitas, manchadas, jamais poderiam nos salvar. Mas, e é esse o ponto, ele diz que Deus se agrada da sinceridade do esforço do crente. E essa santidade na prática, mesmo imperfeita, é um testemunho necessário da nossa fé. É uma prova de que a fé é real. Entendi. E isso conecta com outra imagem forte que ele usa. A vida cristã como uma luta, uma batalha. Ele diz, não há santidade sem luta. Isso soa bem diferente de umas ideias de fé mais tranquilas, né? Completamente diferente. Para o Ryle, ser cristão de verdade é estar numa guerra espiritual. O tempo todo, os inimigos, o mundo com seus valores que vão contra Deus, a carne, que é a nossa natureza pecadora que ainda está aqui, e o diabo. E essa luta é para todo mundo. Para todo mundo que é crente, sem exceção. E dura a vida inteira. Ele até cita um santo antigo que dizia que sentia Satanás mordendo os calcanhares até no leito de morte. Para Ryle, se uma pessoa não sente luta nenhuma contra o pecado dentro dela ou contra as pressões do mundo, isso é um sinal ruim, péssimo, na verdade.
Talvez falte vida espiritual ali, porque ter paz com esses inimigos significa estar em guerra com Deus. Caramba! E qual a arma para essa guerra? Não pode ser a nossa força de vontade, imagino. De jeito nenhum. A arma principal é a fé. A luta é espiritual, então as armas têm que ser espirituais. O sucesso depende da fé em Cristo, um Salvador vivo, poderoso, mesmo que a gente não veja. Ryle olhava para a história, sabe? Para os reformadores, para gente como Wesley e Whitefield, que enfrentaram oposição enorme e venceram pela fé, não pelo poder humano. A fé se agarra nas promessas de Deus. E que promessas ele usava para animar os soldados nessa luta? Várias. Promessas como o pecado não terá domínio sobre vós, lá de Romanos, a certeza de que Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés, a garantia de que Deus que começou a boa obra em nós vai completar ela até o fim. A mensagem é: a luta é real, é dura, mas a vitória final em Cristo é garantida para cada crente verdadeiro. Ninguém vai se perder no caminho. Essa ideia de luta, de esforço, me leva para outro ponto que Ryle martelava: calcular o preço. Ele alertava para não entrar na fé de forma superficial sem pensar no que isso realmente significa, né? Sim, ele era muito direto nisso. Ser um cristão de verdade custa alguma coisa. Ele até lista os custos, tipo, a gente tem que abandonar a nossa justiça própria, aquela confiança na gente mesmo. Deixar de achar que a gente se garante. Exato. Tem que estar disposto a largar os pecados que a gente mais gosta, sabe? Aqueles que a gente se apega, tem que abandonar o amor pelo conforto, pela vida fácil, porque a vida cristã exige esforço, vigilância, disciplina. E muitas vezes tem que abrir mão da aprovação do mundo, porque seguir Cristo significa ser diferente, e nem todo mundo vai gostar disso. Parece um preço alto mesmo. Como é que ele convence a gente que vale a pena pagar? Comparando, ele pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As dificuldades de agora são passageiras perto da glória que está por vir. Os prazeres do pecado acabam rápido, a alegria em Cristo é sólida, duradoura. E ele usa exemplos bíblicos para isso também, né? Usa. O exemplo de Moisés é muito forte para ele. Moisés, pela fé, calculou o preço. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou os tesouros do Egito, escolheu sofrer junto com o povo de Deus. Por quê? Porque ele estava de olho na recompensa futura. Ele viu que valia mais a pena. A fé nos dá essa capacidade de calcular certo. E o contrário disso seria o exemplo de Ló, que Ryle usa como um alerta. Exatamente. Ló é o exemplo triste. Ryle o via como um crente de verdade, Pedro chama ele de justo, mas que fez uma escolha de vida pensando só no lado material. Escolheu morar perto de Sodoma porque a terra era boa, rica, mas era um lugar perverso. Ele não calculou o custo espiritual de se misturar tanto com o mundo. E qual foi o resultado? Desastroso. Ele perdeu a influência que tinha, sofreu perdas terríveis, a família dele se corrompeu e ele mesmo quase morreu lá. Teve que ser literalmente arrastado para fora da cidade pelos anjos. Ryle usa Ló para nos alertar sobre as nossas escolhas, onde morar, que carreira seguir, com quem casar. Se a gente prioriza o conforto, o dinheiro, acima da saúde espiritual, o cálculo está errado e pode acabar mal. E essa falta de cálculo, essa mistura com o mundo, atrapalha também aquele crescimento espiritual que Ryle achava tão importante? Com certeza absoluta. Para Ryle, crescimento na graça é sinal de vida. Ele dizia algo tipo: coisas que não têm vida não crescem. Crescer significa aumentar na fé, no conhecimento de Deus, no amor, na humildade. Lembra do paradoxo? Sentir-se mais pecador quanto mais perto de Deus, e na santidade prática do dia a dia. E o que impede esse crescimento, segundo ele? E aponta várias coisas. Negligenciar a oração pessoal, a leitura da Bíblia, a falta de meditação, de se autoexaminar com sinceridade, ir aos cultos só por isso, em engajamento real, e especialmente uma falta de comunhão íntima pessoal com Cristo. O estilo de vida de Ló, por exemplo, certamente impediu o crescimento dele. Comunhão íntima com Cristo. Como ele descrevia isso? É tipo a chave para o crescimento? É a chave mestra, para Ryle. Não é só saber sobre Cristo, é conhecer Ele, de verdade. Tratar Jesus como um amigo vivo, presente.
consultar ele nas dificuldades, compartilhar as alegrias, as tristezas, depender dele para tudo. Essa relação pessoal, diária, que alimenta a alma e faz a gente crescer de verdade na graça e na santidade. Faz sentido. E tudo isso, a luta, o custo, o crescimento, parece que deságua numa questão final que Ryle também trata. A certeza da salvação. A segurança. Dá para ter certeza de que a gente está salvo mesmo? Ryle defendia que sim, com unhas e dentes. Ele argumentava que a segurança, essa certeza, é bíblica. Ele cita um monte de versículos, como Romanos 8, 1 João. É algo muito desejável, porque traz consolo na vida, na morte, dá coragem, consistência e até motiva para buscar mais santidade. E é algo que o crente pode alcançar. Mas ele não dizia que era obrigatório ter essa certeza para ser salvo, né? Não, essa distinção é vital. Segurança não é essencial para a salvação. Uma pessoa pode ser salva pela fé em Cristo e ainda assim viver com dúvidas, com medos. A salvação depende da obra de Cristo, não do nosso sentimento de certeza. Mas essa segurança é um privilégio, algo muito bom para ser buscado. E se alguém não tem essa certeza, por que seria? Ryle aponta causas? Aponta sim, principalmente 3, eu diria. Primeiro, uma visão meio confusa sobre a justificação. Se a pessoa acha que a segurança dela depende do desempenho na santificação, que a gente já viu que é imperfeito, ela nunca vai ter certeza. A certeza tem que estar firme na obra perfeita de Cristo por nós. Ok, clareza na justificação é a base. Isso. Segundo, preguiça espiritual, falta de esforço, de diligência. Ryle achava que a certeza geralmente vem junto com esforço sério na vida cristã. Ele até cita um ditado antigo, algo como a fé da certeza vem pelo praticar. Quem se esforça na fé geralmente alcança segurança. Esforço e certeza andam juntos. Na visão dele, sim. E terceiro, inconsistência na vida. Sabe, tolerar pecados que a gente sabe que são errados, viver de um jeito muito mundano, isso entristece o Espírito Santo e acaba atrapalhando nossa visão espiritual, nossa comunhão com Deus. Um andar mais próximo, mais consistente com Deus geralmente traz paz e segurança. Nossa, a gente percebe uma linha muito coerente no pensamento dele, né? Clareza sobre a justificação, esforço na santificação, a realidade da luta, o crescimento que exige diligência, a busca por comunhão com Cristo, parece tudo amarradinho, levando a uma vida cristã mais forte, mais segura, talvez. Exatamente. Tem uma ligação muito forte entre se esforçar para buscar a santidade, andar perto de Deus de forma consistente e sentir aquela segurança, aquela paz. Como Ryle dizia, quem anda mais perto de Cristo geralmente tem a paz mais profunda. Ele também era crítico de umas ideias do tempo dele que diminuíam doutrinas importantes ou que ensinavam uma perfeição sem pecado aqui na Terra ou uma passividade total na luta contra o pecado. Ele defendia uma fé robusta, sabe? Com doutrina clara e prática firme. Bom, tentando resumir então essa nossa conversa profunda. Ryle nos joga na cara a seriedade do pecado como algo dentro de nós. A necessidade total da santidade prática, como fruto e prova da fé que salva, aquela diferença crucial entre justificação, nossa posição perfeita em Cristo, só pela fé, e santificação, o processo interno, que é imperfeito e exige esforço. Isso. E a realidade da vida cristã como uma batalha que tem custo, mas que a gente vence pela fé em Cristo e nas promessas dele. A importância de crescer sempre alimentado pela comunhão com Jesus e a possibilidade, o desejo de ter a certeza da salvação, que muitas vezes vem junto com esse esforço e consistência. E os exemplos de Moisés e Ló ficam martelando, né? O poder de calcular certo e os perigos de se misturar demais com o mundo. É uma visão bem exigente, né? Sem meio termo. Profundamente bíblica. Não é um caminho fácil que ele descreve, mas ele aponta para Cristo, o tempo todo como a fonte de tudo. Da justificação, da santificação, da força para lutar e da esperança segura. A santidade que ele fala não é opcional, é o caminho para a gente ver o Senhor. E
Acho que fica uma pergunta para a gente pensar, né? Baseada nessa visão tão radical de Ryle. Num mundo que valoriza tanto o conforto, a conveniência, o meio termo, como é que essa ideia forte sobre a necessidade e a natureza da santidade desafia as nossas escolhas do dia a dia? Nossas prioridades, o nível de esforço que a gente realmente coloca na nossa caminhada espiritual hoje. Exato. É uma pergunta que vai direto no centro da mensagem de Ryle. Ele nos força a questionar. A gente está mesmo calculando o preço? Está lutando a boa luta? Está buscando com vontade aquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor? Fica aí para a gente refletir.